João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, se não for o mais conhecido. Mas eu quero te mostrar além deste versículo. Bora lá. Graças e paz, queridos. Bem-vindos ao Devocional Pregai. Lembrando que estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João. Amém? E hoje é dia de lermos os capítulos 3 e 4 do livro de João. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos João, no seu capítulo 3, versículo 16 e 17. O versículo 16 é o versículo que todos nós conhecemos, né? E se eu te perguntar, possivelmente você vai me dizer assim: eu conheço esse versículo. Mas e se eu te perguntar, e o 17? Será que você conhece? Quero compartilhar isso com você. Olha o que diz. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha o 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém? Então, quando Jesus vem, ele vem para nos salvar, através do ato na cruz do Calvário. Então, Jesus se entrega em prol da nossa salvação. Isso é plano de Deus, tá bom? Agora, eu quero voltar um pouquinho só aqui no mesmo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Jesus tem uma conversa com Nicodemos, chama muita atenção a ação de Nicodemos e a ação de Jesus nessa conversa, nesse diálogo. Olha o que diz, João capítulo 3, versículo do 1 ao 3, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, olha só, Nicodemos, ele é príncipe em Israel, ele ensina, ele é um professor, ele é um conhecedor das leis. E daí ele, de noite, possivelmente por vergonha, não queria que ninguém o visse conversando com Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. E o que ele afirma é maravilhoso. Ele diz: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que o Senhor é enviado de Deus, porque os sinais que o Senhor faz só pode ser de alguém que tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, que veio de Deus. Eles reconhecem, os fariseus reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Só que boa parte desses fariseus não querem aceitar. Mas a resposta que Jesus dá para Nicodemos que é interessante, porque Jesus vai falar assim: olha, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos vai dizer para Jesus: mas como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe? Jesus, no meio dessa conversa, começa a dizer algumas coisas para Nicodemos, explicando para Nicodemos: olha, estou ainda te falando de coisas terrenas e você não está compreendendo. Imagine se eu te falar das coisas celestiais, aí que você não vai compreender mesmo. Você tem que se desprender da lei. A salvação, o Cristo chegou até você. Você precisa nascer de mim. Porque todo aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, nasce de Jesus. E nesse nascimento, ele é concebido pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro batismo do cristão é ser selado com o Espírito Santo de Deus. E como sinal de arrependimento das velhas práticas, ele é batizado também nas águas. Jesus fala sobre isso, porque nessa mesma conversa, olha como é que continua, no versículo 4 em diante. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito.
espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Então você precisa nascer do Espírito, Nicodemos. É isso que Jesus está falando. E como que nasce do Espírito? Quando me reconhece como único e suficiente Salvador e me aceita como único e suficiente Salvador. Daí você é gerado de mim. É isso que Jesus está explicando para Nicodemos e ele não consegue compreender por conta das suas convicções. E isso não é diferente nos dias de hoje. Por conta das convicções que muitos têm, eles não conseguem compreender que para herdar o direito à vida eterna precisa nascer de Jesus. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: todos nós somos filhos de Deus. Não. Enquanto não reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, somos apenas criaturas, ou seja, criados por Deus. Mas quando reconhecemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ali temos o direito de sermos chamados de filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.